Gente, eu quero aproveitar esse nosso momento aqui para compartilhar com você algo do coração de Deus. Acho que esse é o principal motivo que nos traz aqui, né? A comida é boa, a gente vai correr, a gente vai jogar bola, mas tem um detalhe que é o detalhe principal que nos traz aqui nesta manhã, que é nos aproximarmos de Deus em devoção, né? E eu quero ministrar para vocês aqui, na verdade, é uma palavra que no ano passado, na Semana Santa, nós fizemos uma série, né, de 8 episódios, e eu quero ministrar para você aqui um desses apenas. Foi o episódio número 6, daquilo que nós estudamos no ano passado. Eu acho que é muito pertinente para o dia de hoje, né? Nós estamos na Semana Santa e hoje é a Sexta-feira Santa, né? Nós celebramos também chamada Sexta-feira da Paixão, né? Eu quero brevemente, 5 a 10 minutinhos, compartilhar com você os últimos acontecimentos da vida de Jesus. O que aconteceu com Jesus ali nos seus últimos instantes. Para isso, eu quero ler aqui, rapidinho, um texto que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 36. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e com o rosto em terra orou, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse momento aqui aconteceu no finalzinho da noite da quinta-feira. Jesus estava extremamente angustiado, como diz o texto aqui, e pronto para entrar talvez no pior momento da vida dele nessa terra. Então, se eu tivesse um título para dar para essa mensagem nossa de hoje, é uma pergunta, na verdade: quem é você? Ou, mais detalhadamente, quem é você quando as coisas vão mal? Você já parou para pensar nas suas atitudes quando as coisas estão bem? Quando as coisas estão bem, você é uma pessoa sensacional. Você se dá bem com todo mundo. Agora, quando as coisas vão mal, quando você está enfrentando aquele problema pessoal, aquele problema na sua empresa, aquele problema na sua casa, quem é você quando as coisas vão mal? E talvez o melhor exemplo que nós temos para nos portarmos quando as coisas vão mal é Jesus, no pior momento dele aqui na face da terra. Se nós fôssemos fazer rememorar, né, as últimas horas de Jesus, começando ali por volta da meia-noite, né, quando Jesus está ali no Getsêmani, junto com seus discípulos, de meia-noite até 2 da manhã, acontece talvez a primeira decepção de Jesus. Por volta de 2 da manhã, Judas, que já tinha combinado de traí-lo, né, por 30 moedas, vai ao encontro de Jesus com a guarda romana e chega diante de Jesus, e você vai lembrar de algo que Judas faz. O que Judas faz quando ele chega diante de Jesus? Ele dá um beijo no rosto, era o sinal da traição. Agora, talvez o que muita gente não lembra é a resposta que Jesus dá diante do beijo de Judas. Jesus, quando olha e vê Judas chegando com todos os soldados armados, Jesus não era bobo, Jesus sabia o que iria acontecer, ele seria preso. Entretanto, quando Judas aproxima e dá o beijo nele, Jesus vira para ele e pergunta: O que fazes aqui, meu amigo? O que veio fazer aqui, meu amigo? Jesus, ele não menospreza Judas, Jesus, ele não inibe a ação de Judas, Jesus se posiciona da mesma forma que ele sempre foi com Judas. Primeira coisa que eu observo em Jesus era o seu posicionamento diante da dificuldade era o mesmo. Jesus era o mesmo na alegria ou na tristeza. E Judas era um amigo de Jesus lá na multiplicação dos pães e dos peixes, nos milagres, continuou sendo amigo de Jesus para Jesus, diante do momento mais triste que foi a prisão de Jesus. Se nós fôssemos continuar, né, ali após as 2 da manhã, naquele intermédio ali, por volta de 2:30 mais ou menos, fica aquele tumulto ali, e um dos discípulos de Jesus, Pedro, vendo aquilo que iria acontecer, ele tira uma espada e faz o quê? Você lembra?
ele atinge um soldado romano, corta a orelha do soldado romano que chamava Malco, né? E quando ele corta a orelha, Jesus estava ali pronto para ser preso, vê o soldado sangrando, atingindo. O que Jesus faz com aquele soldado que estava ali pronto para prendê-lo? Cura. Jesus toca ali na orelha dele, estanca, né, coloca a orelha dele no lugar e cura aquele homem. Jesus, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dor, diante do seu inimigo, Jesus não deixou de cumprir a missão dele. Você tem uma missão nessa terra. Não deixe de cumprir a sua missão diante dos problemas que você tem passado. Não deixe que as adversidades venham impedir a sua vida de continuar nesse projeto que o Senhor já traçou para você. Não deixe que as opressões, nós teremos. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Agora, tenha de bom ânimo, continue caminhando na missão que Jesus traçou para você. E aí as horas vão avançando, passando esse período, Jesus, ele é preso e por volta ali das 4 da manhã, ele é levado lá para o sumo sacerdote, chamado Caifás. E esse sumo sacerdote vira para ele e faz uma pergunta: você é o Messias? Ele queria saber. E aí Jesus tinha duas possibilidades. Se Jesus falasse que não era o Messias, Jesus possivelmente seria solto, porque ele, de acordo com as leis judaicas, não estaria blasfemando. Ou Jesus poderia falar que sim, que ele era o Messias. Jesus estava diante literalmente, da cruz e da espada, né? E quando o sumo sacerdote pergunta para Jesus, você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus, ele vendo que poderia sair daquela situação, vendo que poderia ser liberto dali, ele não muda o posicionamento dele. Ele continua firme, de acordo com o propósito que ele veio cumprir. É muito possível que hoje nós não estaríamos aqui se Jesus tivesse negado, se Jesus tivesse dito qualquer outra resposta, mas Jesus afirmou, sim, eu sou o Messias. E aquilo ali, né, para aqueles homens que não acreditavam, para aqueles judeus, aquilo foi algo, um motivo, né, mais um motivo para prendê-lo injustamente. As horas vão se passando então, e por volta das 5 da manhã acontece também outra coisa. Jesus tinha falado para Pedro, olha Pedro, toma cuidado, porque você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E eu acho essa parte muito interessante. Sabe por que eu acho essa parte muito interessante? Porque Jesus, ele está dentro de um ambiente lá sendo julgado, né? E Pedro está lá no pátio. Era como se Jesus estivesse aqui sendo julgado pelo pessoal do Sinédrio e Pedro estivesse lá fora onde estão os carros, né? E aí o pessoal pergunta para Pedro, Pedro, você é um dos que andava com Jesus? Ele, não. De novo alguém pergunta, você estava com ele? Não. Na terceira vez quando pergunta, o que acontece? O galo canta, e aí Pedro lembra daquilo que Jesus tinha dito para ele. Mas sabe o que me vem na memória? Que o galo cantou e Pedro escutou. Você já acordou com um galo cantando? Sim, né? Nunca foi na roça assim e acordou com um galo cantando? Que isso, é menino de PlayStation mesmo, não. Quem já foi para a roça e acordou com um galo cantando? Galo canta alto ou não? A ponto de te acordar, né, quando você está dormindo. Não foi somente Pedro que escutou o galo cantando. Você já imaginou que Jesus ali estava sendo preso, julgado, de repente o galo canta, Jesus também escutou. E quando o galo canta, Pedro se arrepende e Jesus se lembra daquilo que iria acontecer com Pedro. Pedro era o cara que Jesus possivelmente colocava a maior fé, né? Sim, Jesus disse para Pedro, olha, tu és Pedro, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro confessou que Jesus era o Cristo, mas o que eu acho mais interessante é que ao mesmo tempo que o galo cantou, Pedro ouviu de lá e Jesus também ouviu de cá. E eu não tenho dúvida que quando Jesus ouviu o galo cantando, Jesus se lembrou, Pedro está me negando, Pedro também está me negando. E eu tenho certeza absoluta que ali, naquele momento, a única coisa que Jesus fez foi interceder por Pedro, para que Pedro não caísse, porque Jesus tinha dito, olha, toma cuidado, mas eu vou estar intercedendo por você. Jesus continuou da mesma forma, sendo o mesmo homem, independente daquilo que estava acontecendo com ele. Por volta das 6 da manhã, Jesus é levado até Pilatos, né? E ali diante de Pilatos acontece algo também fenomenal. Pilatos coloca Jesus ali, Jesus podia argumentar, porque Jesus era inteligente, Jesus podia ter falado um monte de coisa, mas Jesus prefere ficar em silêncio diante de Pilatos. Existem momentos da nossa vida que não adianta você ficar reclamando.
Existe um momento das nossas vidas que não adianta você ficar, vou chutar o balde, tá tudo dando errado, e não sei o que. Você já conheceu o tipo de pessoa que só reclama? Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo passa por tribulação, todo mundo passa por um momento difícil, mas existe uma coisa que mostra o quão nós somos sábios. Lá em Lamentações fala o seguinte: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Nós estamos num período onde nós vamos passar mesmo por muitos problemas, mas assim como Jesus, existem momentos que nós precisamos respirar e manter a concentração. Respirar e falar o seguinte: eu não vou reclamar dessa situação, se eu estou passando é porque o Senhor permitiu, mas eu vou superar isso. Jesus, diante de Pilatos, Jesus podia ter reclamado para Pilatos, falado que iria, buscar os direitos dele, mas Jesus permaneceu ali quietinho, em silêncio. Por volta das 7 da manhã, Jesus foi levado e colocado junto com Barrabás diante do povo, para o povo escolher. Olha, estamos na festa da Páscoa, vamos soltar quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? Você sabe quem que era Barrabás? Um assassino, um criminoso. E Jesus estava se aproximando das últimas horas da sua vida. Sabe o que Jesus fez nas últimas horas da sua vida, junto ali com Pilatos? Salvou Barrabás. Barrabás, como assassino, ele estava condenado à pena de morte. Mas, no momento de crise de Jesus, Jesus não se importou consigo mesmo. Jesus olhou para o próximo. Olhe para o próximo. Quando você estiver ajudando o seu próximo, o Senhor vai estar resolvendo as suas crises. O Senhor vai estar resolvendo os seus problemas. Olhe para quem está do seu lado. Eu acredito que Jesus, bate o olho do lado, olha e vê Barrabás ali. Barrabás com a expressão, de quem seria condenado, com a expressão de quem seria morto. E aí Jesus podia ter falado: não, eu não matei ninguém. Pode condenar Barrabás, porque Barrabás é assassino. Mas não. Jesus fica caladinho e salva Barrabás. Num dos últimos instantes da vida de Jesus, durante a crise, Jesus salva alguém que estava precisando. Você está passando por crise? Vai ter alguém que vai estar precisando da sua ajuda. E não adianta falar: não vou, eu que estou passando por problema, eu que preciso ser ajudado. Enquanto você estiver ajudando alguém, o Senhor estará te ajudando. Amém? E aí nós vamos para os últimos momentos da vida de Jesus, entre 9 e 10 da manhã, mais ou menos nesse horário agora, seria o pior dos momentos, que foi o momento do maior massacre mesmo, a coroa de espinhos, a surra que Jesus levou, as pancadas, literalmente Jesus apanhou, Jesus sofreu na mão daqueles soldados, e como a própria Bíblia diz, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E ali, por volta de meio-dia, Jesus foi crucificado numa cruz ao lado de outros 2 condenados. Tem uma frase do Dr. J.C. Riley, que ele fala o seguinte: na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Interessante, Haviam 2 ladrões, um de cada lado de Jesus. Apenas um foi salvo. Jesus, na cruz do Calvário, um dos ladrões estava ali xingando Jesus e o outro falou: você está louco? Nós temos pecado, mas ele está aqui, é inocente. E aí ele vira para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus fala para ele? Jesus talvez não tinha nem mais voz para falar nada, tanto que ele tinha apanhado, tanto que ele tinha sofrido. Ele olha e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele salva um para que você não se desespere. Não se desespere. Há esperança para você. Deus tem coisa grande para você nesse ano de 2022. Mas não se iluda, achando que você pode ficar tranquilo. Deus vai fazer o negócio na minha vida, Não se desespere, porque coisas boas vão acontecer na sua vida. Mas também não se iluda, achando que você não precisa continuar estudando, não precisa continuar trabalhando, não precisa continuar avançando, no romper da sua vida. Bom, por volta de meio-dia, Jesus foi crucificado, e ali por volta das 3 da tarde, aconteceu o maior desastre da história da humanidade. Jesus morre ali na cruz do Calvário. Diz que houveram trevas na terra, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, e naquele momento ali na cruz, Jesus, ele diz as suas últimas palavras. Ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele tinha tomado o meu pecado e o seu pecado ali naquele momento. Jesus era o maior de todos os pecadores, e ele se sentiu abandonado. Por quê? Porque Deus não fica perto do pecado. Talvez o primeiro momento da história da vida de Jesus, onde Jesus estava distante de Deus, porque o nosso pecado, todas as nossas falhas, estavam ali sobre os ombros de Jesus. E aí Jesus fala exatamente isso: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava ali
como um cordeiro santo sendo morto, se entregando, indo o mais profundo possível na experiência da dor, da solidão. Olha, Jesus não sofreu só fisicamente, né? Jesus sofreu mentalmente, psicologicamente, Jesus morreu angustiado. E apesar de tudo isso, Jesus, ele não esqueceu de responder uma pergunta com as suas atitudes: quem ele era. E eu quero deixar essa pergunta hoje como reflexão nessa nossa Sexta-feira Santa. Quem é você quando as coisas vão mal? Quem é você quando as coisas te apertam, quando os momentos exigem de você? E aí, para finalizarmos, nós jogamos essa pergunta sobre os ombros de Jesus. Quem era Jesus então, quando as coisas caminharam de mal a pior para ele? No último versículo do capítulo 27, versículo 54, aliás, no finalzinho, do capítulo 27, diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e após a morte tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Eram soldados que estavam ali, vigiando, Jesus na cruz. E então eles exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Sabe qual que é a resposta de Jesus quando as coisas vão mal? Que ele verdadeiramente continuou sendo o Filho de Deus. E essa deve ser a nossa resposta. Quando todas as circunstâncias forem contrárias, quando as dificuldades vierem, você tem uma resposta para dar durante os momentos de dificuldade. Quem é você quando as coisas vão mal? Você pode hoje levantar os seus olhos para o céu e dizer: eu sou filho de Deus, porque Jesus Cristo morreu em meu lugar, e eu terei as mesmas atitudes que ele teve, eu serei o mesmo homem honrado, eu serei a mesma mulher nobre, assim como Jesus me ensinou a ser. Aqueles homens que estavam ali, quando olharam para Jesus na cruz, declararam: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Essa é a resposta de Jesus quando as coisas vão mal, e que também possa ser a nossa resposta de hoje em diante dos nossos problemas. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, mesmo no momento da dor profunda, da aflição profunda, onde parece que o mundo caiu ao seu redor. Lembre de uma coisa apenas: você é filho, você é filha de Deus, porque Jesus Cristo se sacrificou naquela cruz para que você pudesse ter esse direito de filho. Amém? Vamos orar? Senhor, nesse dia tão especial, nessa sexta-feira em que nós trazemos à nossa memória a morte do Senhor, o sacrifício do Senhor naquela cruz, ao mesmo tempo nós te louvamos com gratidão em nosso coração por estarmos aqui juntos, reunidos em família. Ó Deus, te agradecemos pelo privilégio de termos laços de amizade, te agradecemos pelo pão que o Senhor coloca sobre a nossa mesa, te agradecemos porque o Senhor traz nesta manhã uma certeza sobre os nossos corações, de que não há dificuldade, não há luta, ó Deus, não há problema que seja intransponível quando nós declaramos que somos filhos de Deus. E nós, ó Deus, através da tua morte na cruz do Calvário, temos essa certeza: nós somos filhos de Deus. O Senhor se sacrificou naquela cruz, se entregou em nosso lugar, para que nós pudéssemos estar aqui. Obrigado, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas, nos ajude a superar cada uma das nossas adversidades. E esteja conosco nesse dia, Pai. Que não seja apenas mais uma sexta-feira, mas que nós possamos de fato, ó Deus, trazer a devida importância desse dia. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício, pela tua morte vicária ali naquela cruz do Calvário. Que nessa manhã os nossos laços de amizade sejam fortalecidos no Senhor, que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança seja aumentada, a esperança de que dias melhores estão por vir. Nós oramos, ó Deus, por cada um dos nossos colegas e amigos que não puderam estar aqui conosco, aqueles que estão em viagem, que o Senhor guarde cada um, que o Senhor os proteja, ó Deus, e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém.